Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos falando em Mateus capítulo 17 e já fizemos 2 vídeos no versículos 1, 2 e 3, onde vai falar sobre a transfiguração. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso, ainda mais. É importante que aqui diz a palavra de Deus que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou para, em particular, em um alto monte. E ali, diz a palavra, ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceu diante dele Moisés e Elias falando com ele. Nós já trabalhamos 2 vídeos falando sobre isso. Eu gostaria de ler alguns versículos para vocês. Por que a gente chegou nesse entendimento de que Moisés e Elias representa a lei, representa os profetas? Porque que em Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. E ainda tem mais. Aqui, Lucas capítulo 16, versículo 29 e 31 diz assim: contudo Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Jesus está falando aqui da parábola de Lázaro, né? Que as pessoas que estavam aqui, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Na verdade, Moisés e os profetas não estavam aqui quando Jesus falou, mas Jesus estava falando da lei e dos profetas, ou seja, da Torá e das profecias. Nós temos aqui também, em João capítulo 1, versículo 45, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então nós estamos vendo aí, que por isso que nós chegamos nessa conclusão. Existem algumas pessoas, alguns teólogos, que eles reafirmam, eles dizem que que Moisés e Elias estavam aqui, como diz assim, ao vivo e a cores, vivos, né? Vivos, estavam na vida real. Jesus trouxera eles, um da morte que o fez ressuscitar, e Elias tinha sido arrebatado. Jesus trouxe para estar com eles aqui. O que eu quero, assim, trabalhar com vocês, eu não estou preocupado, assim, de dizer se isso aconteceu de fato ou se era somente simbólico, e como eu acredito é que, na verdade, quando se fala de Moisés e fala de Elias, está falando das profecias, quando fala de Moisés está falando da Torá, das leis, assim é que eu acredito, mas tem teólogos que acreditam que isso aqui realmente aconteceu. Moisés esteve aqui, Elias esteve ali na transfiguração de Jesus. Para mim pouco importa isso, sabe? Se aconteceu ou deixou de acontecer. Porque, ao meu ver, o ponto central aqui é a pessoa de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala da centralidade de Jesus Cristo. Então ela não está preocupada com a pessoa de Moisés, com a pessoa de Elias ou de qualquer outros líderes, e tampouco até mesmo de Davi. Porque a centralidade do texto, a pessoa central da Bíblia é Jesus Cristo. Então é por isso que nós acreditamos, que o que nós queremos dizer para você. Por isso nós estamos na escola de discípulos seguidores de Jesus. Porque nós seguimos os passos de Jesus. O importante é que Jesus esteve aqui, levou Pedro, Tiago e João para ter uma experiência, porque ele havia falado no capítulo 16, versículo 28, que alguns dos discípulos não morreriam até ver o reino de Deus descer. E o próprio Jesus se transfigurou como o Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus, para mostrar para Pedro, Tiago e João que eles estavam certos, estavam seguindo Jesus de fato. Que Jesus não era um falso. Na verdade, naquela época havia muitas pessoas que diziam ser o Cristo, falavam em ser o Cristo. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos, ao levar esses 3 ali ao monte, mostrar para eles, para que eles não tivessem nenhuma dúvida ao sair dali. Eu expliquei para vocês que Pedro tem uma importância muito grande por ele ser o primeiro a pregar a palavra lá no dia do Pentecoste, quase 3.000 almas se converterem. Tiago foi o primeiro mártir, né, que está sendo apedrejado ali, o primeiro diácono, servidor, estava servindo, falando de Deus, ele mesmo falando, morreu
sendo apedrejado, mas falando do amor de Deus, perdoando. E nós vamos ver que João é aquele que morreu por idade, por velhice, ali na ilha de Patmos, né? Onde vai escrever o Apocalipse. São pessoas importantes. Mas eu não quero ainda continuar aqui nesses 3 versículos, porque eu já falei, fiz 2 vídeos, né, muito elaborado, explicado, e você vai lá no vídeo do capítulo 17, a primeira parte e a segunda parte, que você vai entender o que eu estou dizendo para vocês. Eu quero agora, nesse momento tão importante, nessa escola de discípulos, trabalhar com vocês o versículo 4, 5 e 6. Olha que coisa bacana. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, olha Pedro falando com Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro sempre é aquele sanguíneo, né, que fala, que conversa e que sempre quer sugerir a Cristo, sempre quer falar com Cristo o que ele deve fazer. Pedro é aquele sanguíneo que fala pelos cotovelos, aqueles que está sempre querendo ensinar o outro o que deve fazer. Não importando que se ele vai acertar ou vai errar, ele solta as palavras sem medir as consequências. E aqui mais uma vez, Pedro, sem perceber, ele estava falando as mesmas coisas que ele tinha dito antes, quando Jesus disse para eles que Jesus ia voltar para Jerusalém, que Jesus ia, se é necessário que Jesus padeça, que sofre bastante na mão dos sacerdotes, dos líderes religiosos, dos sinédrios, né? E que depois ia morrer, ao 3º dia ressuscitar. Pedro novamente repete o mesmo erro aqui nessa transfiguração. Ele ficou tão emocionado, ele ficou tão abençoado, vamos dizer assim, ele ficou tão feliz de ter visto aquela cena, ver a glória de Deus, vendo Jesus Cristo ali como Deus, não como Jesus, né? O Filho do homem, mas o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, porque Jesus se agora no Deus Todo-Poderoso, no Cristo ungido, o verdadeiro Filho de Deus, né? Aí Pedro entra com essa. Pedro dá mais outra mancada. Por que eu falo isso para vocês? Olha, tomando a palavra. Primeiro é tomar a palavra, né? Pedro não está nem aí quem está conversando, ele toma a palavra. Você conhece pessoas assim? Que outros estão conversando, ele entra no meio, atropela todo mundo e começa a tomar a palavra e começa a falar pelos cotovelos. Tem tanta gente assim, não é verdade? Tantas pessoas que outros estão papeando, outros estão conversando ali, ele está na rodinha, vai chegar a sua vez de falar, mas ele sai atropelando tudo, toma a palavra e começa a querer ensinar como que tem que ser, porque na verdade Pedro estava aqui dizendo isso. Olha o que ele diz assim, tomando a palavra, versículo 4, tá? Do capítulo 17 de Mateus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, olha o que ele disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Claro que é bom, onde Jesus está sempre é bom, onde Jesus se encontra é muito bom, é maravilhoso, estar com Jesus é a melhor coisa, mas Jesus já havia falado que tinha que voltar para Jerusalém, para padecer, para morrer e ao 3º dia ressuscitar. Como que Pedro quer fazer uma cabana? Como Pedro quer fazer um tabernáculo para Jesus ficar ali, para que eles ficam ali? E Pedro ainda fala: olha, é muito bom estar aqui. Como é gostoso estar aqui. Agora é bom ficar aqui. Gente, o que Pedro estava sendo aqui, na verdade, ele estava sendo egoísta. Por que ele estava sendo egoísta? Se Jesus fizesse a cabana, ou fizesse ali, se fosse possível a fazer isso, e os outros discípulos que estavam lá embaixo esperando? E os outros discípulos, Pedro só pensou nele. Pedro só pensa nele. Pedro. Quantos Pedros nós temos por aí que só pensa nele, né? Não pensa nos outros. Só pensa na sua felicidade, só pensa no seu bem-estar. Não importa se Jesus, se ele está sendo bacana com Jesus, não importa se ele está certo nas suas atitudes, porque na verdade aqui Pedro está muito errado, né? Muito errado. Primeiro, vários erros aqui. Primeiro é de tomar a palavra de Jesus. Segundo, sugerir a Jesus que faça ali 3 cabanas, né? Que Jesus fique ali, porque ali é muito bom.
Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Se quiseres, farei... que ele diz aqui: se quiser, farei aqui 3 tendas. O que eu pego aqui também é que Pedro é trabalhador. Pedro queria trabalhar. Mas gente, a gente tem que trabalhar certo. Eu costumo dizer o seguinte: mais importante do que trabalhar na obra do Senhor é obedecer o Senhor da obra. Tem tanta gente que trabalha muito, que é um grande trabalhador na obra do Senhor, só não obedece o Senhor da obra. O mais importante não é trabalhar para o Senhor da obra, o mais importante é obedecer o Senhor da obra. Porque trabalhar para o Senhor da obra, todo mundo pode trabalhar e pode fazer o que quer. Porque quando você trabalha para o Senhor da obra, você está fazendo porque você quer, você vai fazer, e muitas outras pessoas fazem. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o que Pedro está dizendo aqui: olha, Senhor, se você quiser, né? Como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha o que Pedro está querendo, meu Deus. Pedro trabalhador, Pedro querendo fazer tenda, Pedro falando pelos cotovelos, Pedro achando que é bom estar ali, é bom estar com Jesus, mas Jesus tem que cumprir os seus objetivos, né? Jesus, ele tem uma etapa. Jesus ainda não tinha voltado para Jerusalém. Jesus chamou os seus discípulos para cumprir a palavra, como diz aqui, 6 dias depois ele cumpriu o que ele falou lá em Mateus capítulo 16, versículo 28, e Pedro querendo estabelecer ali, ficar ali. Queridos, aí eu pego que tem gente dentro da igreja que só é crente, só é cristão, só é bênção dentro da igreja. Porque para ele, dentro da igreja, do templo, porque igreja somos nós, mas dentro do templo, das 4 paredes, ali você vê que ele é bonzinho, ali você vê que ele é educado, ali você vê que ele tem um papo reto, ali você vê que ele procura a mostrar que ele é um grande trabalhador, que ele faz muito bem. Mas acontece, meu querido, que não é só ali. O que Cristo está querendo dizer é que ele não vai estabelecer um lugar, não é um monte. Imagine você fazer uma tenda no monte para Jesus ficar no monte, fazendo o quê ali no monte? Ficar ali com Pedro fazendo o quê? E a humanidade, o rei e os restantes dos discípulos, né? Onde vai ficar esses restantes? Porque só 3 que subiram. Se Jesus quisesse trazer todo mundo para ter experiência, ele tinha trazido. Na verdade, essas experiências eram para Pedro, Tiago e João, né? Então, para que criar uma tenda? Para que fazer um lugar ali? Para que trabalhar ali? Para que fazer algo para prender Jesus num lugar? É como muitos crentes, né? Eles só são bênçãos ali dentro da igreja, dentro do templo. Eles criaram ali as suas tendas e ali dentro ele é um espetáculo. Ali dentro ele faz, né? Ele faz. Ali dentro ele é o cara. Ali dentro ele é o espetacular. Ali dentro ele é o santarrão. Ali dentro ele é a pessoa que ele não é lá fora. Mas aqui Pedro está pisando na bola de novo, né? O que Jesus está dizendo para mim e para você nesse versículo é que a gente não imita isso, que essas coisas que Pedro fez mostra a nossa realidade, mostra a ignorância de um povo de um modo geral. Mesmo Pedro estando com Jesus, mesmo Pedro sendo iluminado por Deus, mesmo Pedro tendo essa experiência tremenda, essa experiência de ver o Jesus, o Cristo agora, ver o próprio Deus, né? Jesus se transfigurando no Deus, no ungido, no Filho de Deus, né? Que ele próprio, que o Pai o iluminou para que ele pudesse saber que esse é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o próprio Deus ali, o próprio Deus presente, a Shekinah de Deus, né? A presença de Deus ali. Pedro querendo prender Jesus, Pedro querendo fazer Jesus ficar trancado em um lugar, fazer Jesus ficar atrás de paredes, né? Igual tem muitas pessoas que acham que Jesus só está dentro da igreja, e ali dentro do templo das 4 paredes, ali se mudar talvez até um objeto ali, é perigoso alguém até pregar. Não, aqui é santo, os bancos são santos, o púlpito é santo, a bateria foi consagrada, tudo aqui é santo, não pode mexer, e porque isso aqui...
aí começa a endeusar, começa a ser místico, né? Começa a se envolver, achar que o lugar que é mais importante do que Jesus. Pedro, querendo aqui fazer a tenda, na verdade Pedro está dizendo, olha, eu quero te prender aqui, eu quero que você fique aqui, porque aqui é muito bom, e ficando aqui você não precisa ir lá morrer, não precisa fazer mais nada. Aí é outro problema sério, né? Porque quando você só tem Jesus para você, você também está fazendo uma tenda para Jesus no monte que você viu esse Deus transfigurado. Quando você procura a ter Jesus só para você, você não repassa, você não fala, você não dá testemunho desse Jesus que é Deus, que Ele te provou que Ele é Deus. Para os outros, você só tem Ele para você. Quantas pessoas já foram iluminadas por Deus? Quantas pessoas já recebeu a iluminação do Pai? Já sabe que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Teve experiência própria. O próprio Jesus deu experiência notória, mas mesmo assim, Ele quer Jesus só para Ele. Não fala de Jesus para ninguém. Não fala desse Deus para ninguém. Por quê? Porque cria ainda essas tendas para prender Jesus ali, porque é muito bom ficar com Jesus para você. E não é assim que Jesus está dizendo. Jesus veio para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para o mundo, para toda a humanidade, não somente para Pedro. Pedro, acorda. Pedro, para que tenda, Pedro? Já basta as pessoas que fizeram igrejas, templos, que já está prendendo Jesus ali, porque só sente a presença de Jesus se estiver dentro do templo, só sente a presença de Jesus, de Deus, se estiver ali cantando hinos, só sente a presença de Jesus só ali se estiver falando da palavra de Deus, só sente a presença de Deus ali se estiver reunido, orando ou fazendo alguma coisa. E Jesus está dizendo, gente, eu não habito no templo de mãos humanas. Eu moro dentro das pessoas. O que Jesus quis dizer aqui para Pedro, Pedro, para com isso, você está querendo fazer um local para eu estabelecer, aonde eu vou estabelecer no coração da humanidade. Você ainda não entendeu, Pedro, que eu preciso morrer, que eu preciso padecer, eu voltar para Jerusalém, eu padecer bastante, Pedro, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, subir ao Pai, para que depois eu volte, Pedro, e entre através do Espírito Santo no coração de cada um que me aceitar como único e suficiente Salvador. Eu vou fazer do coração do homem a minha morada, o meu tabernáculo. Eu vou tabernacular dentro do coração, dentro dos seres humanos, dentro das pessoas que querem me aceitar como único e suficiente Salvador, Pedro. Você quer me prender, Pedro? Onde é que você está com essa ideia? Quantos Pedros tem por aí? Que Jesus é só dele. Jesus é só dele. Porque quer queira, quer não, Jesus não permitiu que Pedro aqui fizesse essa tenda, mas os outros Pedros que estão por aí tem uma tenda onde Jesus está ali e ele vai ali dar uma olhada, né? Ele vai ali dar uma rezada, ele vai ali faz uma oração, ele vai ali canta uns hinos, ele vai ali dar uma oferta, um dízimo e volta e fala, já cumpri, porque eu fui lá na igreja, eu fui na casa de Deus. Para com isso. Para com isso. Você é o templo do Espírito Santo, você é a morada de Deus. Você em você, é no seu coração que Jesus quer entrar, é no seu coração que Jesus quer fazer morada. Não entenda. E Pedro estava ainda querendo criar tendas, fazer 3 tendas. Não basta uma só para Jesus, mas vamos fazer o seguinte, Jesus, está aí a lei, está aí os mandamentos, a Torá que representa Moisés, estão aí os profetas que na pessoa de Elias, vamos fazer 3 tendas aqui, cada um mora em uma. Já parou para pensar se Jesus permitisse desculpa a expressão, uma desgraça dessa? Porque é uma infelicidade
E seria realmente uma desgraça. Por quê? Porque algumas pessoas iam visitar a tenda de Jesus, outra pessoa ia visitar a tenda de Moisés, outra pessoa ia visitar a tenda de Elias, e ali estariam agora as pessoas visitando as tendas de Jesus, a tenda de Elias, a tenda de Moisés, e fazendo comparações. Gente, o que Jesus está dizendo aqui é que a morada dele é o meu coração, é o seu coração. O templo do Espírito Santo sou eu, você. Nós vamos deixar Jesus tabernacular em nós, em mim e em você, para que por onde eu andar, eu caminhar, eu estou levando Jesus comigo. Então eu não vou fazer um local, não é um lugar santo. O templo, a igreja, como se diz igreja, as quatro paredes, ali não é um lugar santo. Santo sou eu, porque eu fui separado. Cristo entrou dentro de mim, me separou. Eu sou de Cristo, você é de Cristo, nós somos de Cristo. Cristo fez morada em nós. Aí sim, querido, porque Cristo quer, através do meu caminhar, do meu andar, do meu falar, do meu agir, Ele fazer presença, para que as pessoas olhem para Márcio Antônio Fernandes e falem, e aí tem Deus dentro dele. O que ele está fazendo, as atitudes que ele está fazendo é de Deus. Aí você vai falar assim, como que você consegue fazer isso? Eu vou falar assim, é obedecendo a esse Cristo, é não querer criar tendas. Eu não faço tendas porque eu não sou egoísta. Eu não faço tendas porque Jesus também não é para ser preso. Já basta Constantino ter feito os templos. Já basta o Constantino ter criado um cristianismo para prender alguns crentes dentro da igreja, dentro do templo, e achar que dentro do templo, das paredes, ali é mais santo do que ele está na sua casa. Já basta Constantino ter criado o templo, feito o templo, distribuído e forçado muitas pessoas a seguir a Jesus, a viver um cristianismo egocêntrico, preso, um cristianismo mesquinho, egoísta, porque templo faz Jesus, a gente a entender que Jesus só está ali. Quantas pessoas, ao invés de falar de Jesus para as pessoas, ele fala, vão lá para a igreja. Vão lá, vai ter um pastor lá. Vão lá para a igreja, vai ter um cantor lá. Vão lá para a igreja porque Deus vai falar com você lá. Meu querido, Deus quer falar com a pessoa onde ele estiver, porque é onde eu estou, Jesus está presente. A palavra do Senhor disse, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele está no meio, ele está presente. Não é templo, são pessoas. Onde estão as pessoas falando de Cristo, ali Cristo está. E Cristo está dentro de mim, Ele está dentro do meu coração. O Espírito Santo entrou em nós, fez em nós morada. E quando o Espírito Santo está dentro de mim, lá no dia do Pentecostes que ele desceu, para definitivamente não sair do meu coração, do seu coração, trazendo o reino de Deus, o próprio Cristo, o próprio Pai, o Criador, dentro de nós. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus. É triuno. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dentro de nós. O que Pedro estava pedindo para Jesus aqui era um absurdo. Vamos criar, eu vou fazer 3 tendas. É só para trazer brigas. Porque na verdade, até hoje tem brigas dentro da igreja, dentro do templo, dentro das 4 paredes. Porque quando um irmão, ou uma irmã, ou um pastor, ele acha dono daquilo ali, misericórdia. Né? Ele até briga. Ele pega um cargo, pega um título e acha que é dono dali. Lhe pertence aquele ambiente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não quero barraca, eu não quero tenda, eu não preciso disso, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Pedro, para com isso, Pedro. Quantos ainda não entenderam a transfiguração? Quantos ainda não entenderam o que Jesus está dizendo para Pedro? Isso é muito sério, Pedro. O que você está me pedindo, Pedro, é querer que eu não morra, eu não ressuscite e ninguém é salvo. Você quer me fazer ali um altar, você quer me colocar um altar, você quer me colocar preso dentro de uma tenda, de uma igreja, dentro de um templo, Pedro, e para que as pessoas pensem que eu estou lá.
Na verdade, eu não estou no templo. Jesus não precisa de templo, ele precisa de gente, ele precisa de coração humano, ele precisa de pessoas, ele precisa de pessoas que acreditam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele precisa de pessoas que compreendam que ele quer fazer morada dentro de nós, ele quer reinar dentro de nós, não dentro de uma igreja. Pastor, então não precisa ir na igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o templo, já que fez o templo, né, já que tem um tempo para a gente reunir, lá nós vamos reunir para que possamos aprender da palavra de Deus, mas ir lá para aprender, para falar para outros. O templo não foi construído, Cristo não queria templo, porque se o templo fosse tão importante, pense comigo, se o templo fosse tão importante, por que Deus permitiu que o templo de Salomão fosse destruído? Se o templo é muito importante, por que Jesus permitiu que o templo, por que Deus permitiu que o templo de Zorobabel, o segundo templo que foi construído em Jerusalém, fosse destruído? Querido, o que eu quero dizer para você é que não é o templo, não é a tenda, não é a igreja, o templo, a quatro paredes que é importante. São importantes as pessoas, o coração do homem, o homem que se arrepende dos seus pecados e Jesus entra dentro dele, reina dentro dele, faz morada dentro dele. O que Jesus quer que eu e você faça é não criar tendas. O que Jesus quer que Pedro faça é tirar essa ideia da cabeça. Porque Pedro deu essa ideia aqui de fazer 3 tendas e tem crente fazendo as tendas até hoje. Tem pastores fazendo a tenda da sua igreja, do seu templo, como um lugar mais santo. Venha para a nossa igreja, porque lá na nossa igreja, Jesus está lá e vai resolver os seus problemas. Quer dizer, Jesus não resolve problema na casa dele, Jesus não resolve problema na rua, Jesus não resolve problema no trabalho dele, Jesus não resolve problema quando ele estiver andando, só resolve problema lá dentro do templo. Que absurdo isso! Que ideia é essa? Que falta de compreensão é esta? Queridos, vamos acordar, vamos entender que nós temos um Deus, Jesus é o Cristo, o Deus que não precisa de igreja, um Deus que não precisa de templo, um Deus que não precisa de paredes, um Deus que não tem uma casa feita por mãos humanas, mas um Deus que quer morar dentro de nós. Então esquece isso, de convidar as pessoas para ir para a igreja. Fale de Jesus para as pessoas. Faz a pessoa compreender que esse Jesus aqui, esse Cristo aqui, ele é o Cristo verdadeiro, que mora dentro de você e que o seu comportamento comprova isso, que ele está dentro de você. E as pessoas vão te perguntar por que você é diferente. Porque você vai falar para ele, porque eu tenho um Deus que reina em mim. Porque eu tenho um Cristo, o Cristo que me salvou, que perdoou os meus pecados. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. O que eu faço, eu não faço por mim mesmo. É o Espírito Santo de Deus dentro de mim. É o próprio Jesus dentro de mim que eu sou orientado por Ele. Eu caminho na escola de discípulos. Eu estou na escola de discípulos, estou caminhando com Cristo. Eu estou andando com Cristo, porque Ele está dentro de mim, guiando os meus passos, guiando a minha mente, guiando a minha vida. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu entreguei a minha vida a Ele para fazer a vontade dEle. Agora, quando quer criar tendas para Jesus, para Moisés, para Elias, aí dá para chorar. Aí, na verdade, dá para chorar. Aí, na verdade, eu posso imaginar Jesus aqui numa tristeza profunda, falar assim: Pedro, você está comigo, não entendeu nada ainda, Pedro. Rapaz, eu falei para vocês que se faz necessário eu ir para Jerusalém, padecer bastante, morrer na cruz por pecado de vocês e ao terceiro dia ressuscitar. Você quer me colocar num templo? Você quer me colocar numa tenda, Pedro? Então para com isso, não vai endeusar uma igreja, não vai endeusar uma denominação, mesmo que ela seja boa, não vai endeusar um templo, as 4 paredes, porque o mais importante do que as 4 paredes é você, seu templo do Espírito Santo, sou eu, seu templo do Espírito Santo, a morada de Deus, e Deus tabernacular através de mim. Onde eu for, onde eu estiver, eu estou levando Jesus comigo, porque Jesus está dentro de mim, e Jesus está me guiando, me orientando. O que eu estou fazendo
vivendo na obediência desse Cristo, não a minha vontade. Por isso que eu, Márcio Antônio Fernandes, nega a si mesmo, tome a cruz e siga. Eu estou seguindo Cristo. Dá para entender isso? Dá para compreender isso nessa escola? É simples assim. Tem gente que quer criar tanto fuzuê, tanta santidade em coisas materiais. A minha igreja é minha igreja. Hoje é domingo, eu tenho que... É o dia do Senhor. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, então eu tenho que ir para a igreja. Tem que ir para o templo. Vai domingo para a igreja, fica lá de manhã, fica à noite, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cadê Jesus? Tem Jesus no domingo. Não é isso que Jesus está querendo. Jesus quer você, quer estar dentro de você, é na segunda, é no seu trabalho, é na sua casa, é onde você estiver, é no supermercado, é você lá no posto de gasolina, é você lá junto com a sua família, é onde você estiver, Jesus está aí, porque você que é o templo de Jesus. Então é errado, não é questão de erro, mas é equivocado quando você fala assim, olha, vão lá para a igreja porque Jesus vai falar com você. Na verdade, Jesus quer usar você, através da sua vida, para falar com ele. Agora, depois sim, que ele encontrar esse Messias, ele for iluminado por esse Messias, aí sim ele vai no templo, na igreja, numa denominação, numa organização, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para ensinar as pessoas certo. Dá para entender isso? Você está estudando na escola de discípulo para aprender isso? E é fácil a gente aprender isso, porque aqui Pedro disse... Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Que sugestão, hein? Jesus fala, sai fora, Pedro. Olha o que aconteceu aqui no verso 5. Ele ainda estava falando, quer dizer, nem terminou de falar, ele ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu a voz do céu, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Olha que Pedro ainda estava falando, diz a palavra de Deus aqui que uma luz, que ainda estava falando quando uma nuvem o cobriu. Olha que lindo, uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele